Estamos aqui com o presidente Andrés Rueda para uma entrevista muito especial, uma entrevista sobre os rumos do Santos, em comemoração até aos 5 anos do Diário, que são completados neste domingo, dia 27 de novembro. Presidente, já para fazer a primeira pergunta mais direta, né? Durante esse ano, o senhor falou algumas vezes que se o Santos chegasse ao final de 2022, se o Santos sobrevivesse até o final de 2022, para 2023 a situação seria diferente. A gente está no final de 2022. Para 2023, a gente vai seguir uma linha mais assim, o pior já passou, ou a gente pode esperar um pouquinho mais aquela brincadeira até que o torcedor faz na internet, às vezes o gigante acordou. Qual o cenário que o senhor está esperando para 2023 e como o Santos chega até o final de 2022? Vivo e alerta ou vivo respirando por aparelhos? Então, primeiro, queria cumprimentar aí o pessoal do Diário do Peixe aí pelos 5 anos, tá? É bom, 5 anos, isso mostra aí a seriedade do programa de vocês, tá? A aceitação, e eu fico contente, queria parabenizar. Segundo, muito obrigado, presidente. Um abraço a todos os torcedores santistas. Tá? O senhor empreendeu, o senhor sabe como é difícil empreender neste país, né? Exatamente. Então, puxa vida, a grande maioria das iniciativas acabam morrendo no primeiro, no segundo ano, e 5 anos é bem significativo. Então, parabéns, boa tarde a toda a torcida santista, tá? E deixa eu responder a tua pergunta. Então, a gente chegou no final de 22 sobrevivendo, tá? Quer dizer, acabou não morrendo, tá? Não da maneira que eu estava planejado, tá? Que realmente esse tombo que a gente teve aí do Kaique, de não receber pela venda dele, nada, são 4,5 milhões, tá, de euros. Tá? Isso bagunçou o nosso fluxo de caixa. Tá? Mas a gente conseguiu, sim, terminar 22 numa situação que nos permite olhar para trás e ver o que foi percorrido e olhar para frente para um futuro bem melhor. Eu sempre volto lá atrás, eu digo, começo de 21, o paciente estava na UTI, praticamente indo embora, tá? Situação muito complicada. Quando a gente vê hoje a nossa situação, ela melhorou muito, a dívida está sob controle, os acordos feitos, sendo pagos. Isso não quer dizer que está fácil, tá? Está muito complicado. Tá? Porque o pessoal esquece que, além da dívida, você tem o dia a dia do clube. O dia a dia do clube, receita, não paga a despesa. Você tem que sair inventando, indo atrás de dinheiro para poder ter um equilíbrio. Tá? E a gente tem conseguido isso. Tá? Final de 22, a gente chega bem mais confortável, tá? Até salários em dia. Tá? Isso é um motivo de orgulho. Praticamente 2 anos que a gente conseguiu não atrasar nenhum salário. Imagem, agora, no finalzinho, eu atrasei uma, tá? Estou escorregando com uma em função desse negócio do Kaique, mas já coisa planejada para a curtíssimo prazo também está em dia, impostos da mesma maneira. Tá? Então, sim, a gente está numa situação bem diferente do que estava, o que nos permite alçar voos maiores do tocante à contratação. Tá? Quer dizer, praticamente até o começo desse ano, metade desse ano, quando se falava em contratação, é aquilo lá que vocês sabem, era empréstimo sem custo, salário baixinho e valor de passe definido. Tá, hoje já dá para se pensar num valor não muito grande, tá? Não vou mentir para a torcida, quer dizer, não dá para fazer grandes contratações, tá? Mas a gente teve uma preocupação que é importante. Tá? A gente investiu em ter uma comissão técnica e um executivo de futebol de porte, tá? Para a gente, esse investimento que for fazer, essas contratações, serem bem basadas no campo esportivo. Legal. Já para entrando no campo esportivo, eu trago aqui o nosso repórter, o Guilherme Lesmock, que ele que está no dia a dia, conversando com todas as pessoas, atento aí às movimentações de mercado. Gui, pode fazer a sua pergunta, seja bem-vindo. Obrigado, Gil. Oi, Laurinha. Oi, presidente Rueda. Prazer falar com o senhor novamente. O senhor falou que senhor não, mas vamos manter o senhor aqui, que para minha mãe ficar orgulhosa.
Bom, presidente, o Santos, ele, como o senhor mesmo disse, pretende fazer contratações um pouco maiores, de mais relevância do que aconteceu nos últimos anos. E, recentemente, o senhor sabe bem, vários nomes acabam sendo cogitados no clube, e 2 especificamente em conversas diárias com pessoas ligadas ao clube, com pessoas ligadas aos atletas, a essa sondagem, esse interesse. Eu queria saber do senhor se foi feita uma proposta pelo Edenilson, jogador do Internacional, e se o Santos, me passaram que o Santos ia analisar novamente, porque tem outro clube do Brasil querendo também, que é o Cristaldo, que o senhor tentou contratar no ano passado também e acabou não dando certo pelas exigências do time argentino. O Santos pretende contratar o volante Edenilson e o meia Cristaldo, presidente? Obrigado. Então, vamos lá. Boa tarde, Guilherme. Mais uma vez. Vocês sabem qual é a minha regra, tá? Eu não comento o nome do jogador, nem em compra, nem em venda, tá? Enquanto não tiver contrato assinado, tá? Isso gera expectativa, tá? Porque as coisas não acontecem e pode eventualmente gerar uma frustração. Eu espero que o pessoal tenha paciência, tá? Tanto vocês, a imprensa, como a torcida. E pode ter certeza que está todo mundo trabalhando. Então, o Falcão trabalhando, o Helman trabalhando, junto com a diretoria. E assim que a gente tiver novidade, vai ser partilhada. Tá? Enquanto não existir nada assinado, eu já tenho por regra, tá? Desde o comecinho, não falar a respeito. Presidente, no dia 15, talvez não falando em nomes, mas dia 15 de dezembro, se eu não me engano, é a representação do Santos, início de pré-temporada, né? Um período um pouco anormal, né? Normalmente eles se representam lá na final da primeira semana de janeiro. O Santos, no planejamento do senhor, o Santos se representa com quantos reforços? Aí, de 3 a 4 reforços é o que a gente imagina, tá? Para dar mais sustentação ao nosso time. Tá? E a gente pretende, sim, até o início da temporada, a fase de preparação, já ter esse pessoal, tá, dentro do nosso grupo. Legal. Laura, bem-vinda também você. Você tem aí a sua oportunidade de fazer a pergunta ao nosso presidente. Obrigada, Gil. Obrigada, Gui. Obrigada, nosso presidente. Seja bem-vindo de novo ao Diário do Peixe. Prazer conversar com você. E a minha pergunta é em relação a algo muito positivo que teve nesse segundo ano de gestão, que foi a categoria de base. A gente viu, né, esse retorno chegando às fases finais, inclusive o título do Sub-20. E eu queria que você destrinchasse o que você acredita que tomou de decisão importante para mudar o nível das categorias de base, seja acerto nos treinadores, até no Ricardo, que esteve aqui com a gente, né, falando um pouquinho sobre o trabalho dele, e como que você vê esse retorno futuramente? Como que anda a questão do CT em relação a patrocinadores também para as categorias de base, essa integração, né? Inclusive que a gente até perguntou para o Falcão na coletiva dele, como que vocês avaliam até a base como sendo, né, um fruto ali para disponibilizar jogadores para o time principal? Como você avalia esse ano da gestão da base e como você vê esses investimentos futuros? Então, boa tarde, Laura. Acho que a base é uma das coisas que eu tenho mais orgulho nesse período nosso de gestão, tá? E não pelos resultados, tá? O resultado que a gente está tendo agora é uma consequência, é o fruto do trabalho, tá? A base, como na parte financeira é muito mais fácil, tá? Diferente do time profissional, tá? A gente implantou desde o início da gestão todo um planejamento que começava com a captação, com a troca de jogadores que a gente tinha. Eu já repeti várias vezes que uma das primeiras coisas que a gente fez, dentro de uma metodologia, seja com pessoas analisando, sendo obrigado a ter 6 assinaturas para dizer, olha, esse jogador, infelizmente, não serve para o Santos. A gente, no início da gestão, a gente dispensou quase 150 jogadores, tá? Isso aqui é uma coisa com muita responsabilidade, tá? Só para dar um dado para vocês, depois de praticamente um ano, eu pedi para que eles fossem
analisados pela nossa área de scout, dizendo, pô, onde que está esse pessoal? Né? Será que a gente fez muita besteira? Será que a gente mandou algum Neymar embora, algum Robinho embora? E 2 jogadores ainda estavam jogando em base de times da Série A. Então, a gente fez uma coisa assertiva. A gente sabe de todos os problemas que a gente tinha na base, da colocação de jogadores, onde se falava que tinha virado balcão de negócios. Tá? Então, a gente tentou blindar a base. Então, da mesma maneira, o que a gente fez? Usou, através de modelos de processo, uma parte de captação. A gente precisava trazer jogadores novos, incorporar a nossa base. Isso foi feito, foi colocado toda uma estrutura para captar, para não ter mais aquilo, olha, fulano indicou, o empresário é esse e tal. Então, a gente blindou também isso, captamos, tá? Tivemos muita capacidade em escolher o quadro técnico para gerir a base, são pessoas envolvidas. Vocês podem ver, mesmo pessoas de currículo, você pegar o Orlando Sub-20, já passou em São Paulo, Palmeiras, é um excelente treinador. Demos condições na parte tanto médica como psicológica. O clube muitas vezes ia jogar fora a categoria da base sem médico, porque não tinha. Tá? E Sub-20, como muitas vezes aconteceu. Então, isso se reparou. Ou seja, a gente tem uma infraestrutura no que podia ser dado. Tá? Onde tem uma frustração aí, que ainda não consegui resolver o problema do CT da base. Tá? Não por falta de vontade, nem tentativas, tá? Mas por falta de terreno que tem uma adequação ao que a gente procura. Tá? Mas mesmo sem isso, tá? A gente conseguiu dar uma infraestrutura de mão de obra, de pessoas, de ter massagista, de ter psicólogo, todas as áreas integradas. O Sub-20 passou a treinar no mesmo espaço que a área profissional, o que facilita essa interação. Tá? Então, e o que aconteceu com tudo isso? Muito trabalho, a gente plantou, está colhendo os frutos. Todas as categorias, desde o Sub-12 até o Sub-20, estão lá em semifinal, sendo campeão, sendo vice e tal, e revelando jogadores. Isso que é o principal. Presidente, voltando à minha pergunta inicial, mais ou menos na mesma linha, eu fiquei quando eu ouvi a entrevista do senhor falando de 23, a sensação que eu tive é que o senhor contava com o dinheiro da Liga, até porque o senhor está encabeçando esse processo aí de criação da Liga, né? Eu vi que a gente vê de fora, assim, a gente vê que alguns clubes, como o Corinthians e São Paulo, acho que eles já fizeram investimentos nesse ano contando com esse dinheiro, que eu até acho que vai sair, mas eu não sei quando vai sair e qual a fatia de bolo do Santos. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre isso. Qual é essa expectativa da Liga? Quando o senhor acha que realmente os clubes vão receber? Em qual patamar que o Santos vai estar, né? Porque os comentários que a gente ouviu é que Palmeiras e Flamengo, Corinthians vão estar num primeiro patamar, né? Depois acho que tem São Paulo e Vasco, e o Santos num terceiro patamar ali para receber o valor de todas as receitas da Liga. Como está essa situação e qual o patamar do Santos? E quanto isso pode influenciar no investimento do Santos para 23? Então, vamos chamar assim, nova fase do Santos, tá? Eu não contei com a Liga, não, tá? Quer dizer, não dá para contar com uma coisa que pode acontecer em janeiro, julho, dezembro, tá? Você não pode se arriscar. Gastar por conta é arriscado, fora que é difícil para você captar esse dinheiro para gastar por conta, tá? Quer dizer, você não tem facilidade. O Santos tem um problema muito sério que eu sempre comento. O Santos, infelizmente, não tem o que dar como garantia para empréstimos, tá? Então, isso muitas vezes é obrigado a ter criatividade, inventar funding e tal, porque, o mundo inteiro sobra dinheiro. Todo mundo oferece dinheiro para o Santos, tá? Aí, quando chega assim, a primeira pergunta, bom, e que garantia vocês vão dar? Falo, a gente não tem nenhuma. Obrigado e vai embora, tá? Então,
nesse ressurgir, tá, do Santos, a gente não está contando com o valor que vem da Liga, com certeza. Agora, a Liga está andando, tá? E eu acho que agora começa a acelerar, porque já existe uma proposta formal colocada do investidor, tá? São valores significativos, tá? Quase 5 bilhões, tá, de reais pela Liga como um todo. Tá? Existe toda uma discussão de como se distribuir entre as equipes, entre os times, tá? Entre os clubes, tá? Essas receitas. Tá? Existe uma parte, sim, que é distribuída de maneira igualitária, depois tem componentes de história, de torcida, tal, mas é um negócio bem justo. Tá? E aí, sim, nesse momento, o Santos vai ter uma condição completamente diferente da que tem hoje. E eu acredito que deve, sim, até o primeiro semestre do ano que vem, isso deve estar concretizado. No momento que você tem investidor, isso até atrai os clubes que, no primeiro instante, não resolveram aderir. Tá? Então, estou muito otimista, eu acho que sai no primeiro semestre. E nessa proposta de 5 bilhões, as matérias que saíram ali é que, pela divisão, talvez os primeiros teriam em torno de 300 milhões, de 5 bilhões, 300 milhões para os primeiros da cadeia aí, e o Santos estava feito uma estimativa em torno de 200 milhões. Está muito longe disso? Não, está longe disso. E a grande vantagem da Libra... Está longe para baixo ou para cima? Não. O Santos tem mais do que isso. Tá? Mais do que 200 milhões, algo importante. A gente tem que olhar essa divisão, o mais importante de quanto vai ser dividido agora, cada clube vai pegar, tal. A gente tem que analisar a visão do Santos. No momento que eu tenho a dívida controlada, esse dinheiro vai entrar não para pagar dívida, tá? Vai entrar para se você injetar no futebol. Tá? É diferente de muitos clubes, né, que estão endividados, esse dinheiro entrar vai salvar a lavoura. Isso é um ponto. Segundo ponto, na criação da Libra, de cara se espera que dobre o valor que é pago anualmente, tá, pelo televisionamento, por toda a estrutura de marketing. Hoje, o futebol brasileiro arrecada em torno de 2 bilhões de reais. A previsão é que do primeiro ano já esse valor chegue a 4. Tá? Então, você muda o patamar de dinheiro envolvido. Agora, o mais importante que a pessoa tem que enxergar é a relação entre o primeiro colocado e o último. Hoje existe uma relação dos primeiros colocados no último de quase 10 vezes, 10, 11 vezes. Ou seja, o time lá de cima ele arrecada 10, 11 vezes mais do que os últimos colocados. Isso, com o tempo, vai cada vez mais tornando o futebol menos competitivo, né? Porque vai se distanciando, os primeiros vão contratando melhor e vai. Então, a grande diferença e a grande vantagem que a Liga vai trazer é o comprometimento que isso, num curto espaço de tempo, 3, 4, 5 anos, essa relação caia para 3, 3,5 para 1. Aí você, sim, começa a ter mais equilíbrio entre os clubes. E o Santos, até nessa nova mudança de estatuto, né, colocou lá um escalonamento, né, de como você tem, de um fluxo de investimento que tem que ser feito em casos de receita de transferência, por exemplo, né? O senhor falou, a dívida hoje está equalizada, não teria aqui para isso. O senhor vê, por exemplo, 50%, 60% desse valor sendo investido no futebol? Na verdade, a gente caminhando a arena, o que falta para o Santos? Tá, o CT. O CT. CT vai com terreno e tudo, vamos imaginar 20, 30 milhões, dá para fazer um CT bem razoável. Fora isso, no que o Santos vai investir? A gente não tem atividade social, no futebol. Então, o que eu diria, assim, com muita tranquilidade, tá? Quer dizer, praticamente, esses valores que virão estarão limpos para serem investidos no futebol.
Agora, dinheiro não aceita bobagem, tá? Quer dizer, isso tem que ser bem administrado, tá? Com toda a parcimônia. Não é porque tem esse dinheiro que eu vou começar a fazer loucuras, tá? Porque esse dinheiro acaba também, né? Tá? Então, muda muito o patamar, sim, do clube, e isso tem que ser levado em conta. Por que ele muda? Porque a gente conseguiu equacionar a dívida. Se não tivesse isso, o que a gente ia fazer com esse dinheiro? Ia ter que pagar dívida, né? Aí, de novo, não tinha para onde correr. Entendi. Gui, sua vez. Presidente, eu tinha um professor na faculdade que ele me dizia que ser repórter é perguntar o que o entrevistador não quer responder. Então, o senhor me desculpa, eu vou ter que voltar nesse tipo de assunto de novo. O São Paulo não é a primeira vez que aparece querendo a contratação do John. São Paulo tem um problema sério com goleiros e precisa de contratação de um. E o John é o principal nome. O John, inclusive, teve interesse de outros clubes, como o Botafogo também. Só que o São Paulo recentemente sondou outros jogadores do Santos, como o Lucas Pires, Felipe Jonathan. Então, assim, o senhor não fala sem assinar o contrato, isso ok. Mas até que ponto isso pode acontecer? Até que ponto essas negociações podem acontecer? Há a chance do Felipe Jonathan ser vendido para Fortaleza ou São Paulo? O John, que é um goleiro reserva, um jogador de valor no mercado, pode ser negociado com o São Paulo também? Você tem todo o direito de perguntar e eu vou reafirmar, tá? Para você não ficar muito bravo, tem uma coisa que não é relacionada à venda de jogador, tá? Eu tenho um acordo verbal com o John, tá? De que, aparecendo uma proposta que seja boa para o Santos e boa para o John, a gente abriria a mão. Eu entendo, o jogador que está com 25, 26 anos, ele quer jogar, ele é muito dedicado, é cria da nossa base, tá? Acho justo ele querer crescer na carreira. Então, esse acordo foi feito há 3, 4 meses atrás, tá? Quando ele externou a vontade de poder jogar. Tá? Agora, é uma proposta que seja interessante para o Santos e para ele. Tá? Acho que é isso. Essa proposta ainda não chegou. Interessante para o Santos, não chegou. Aí já faz parte da negociação. Não, ainda não. Mas com certeza nesses valores que se colocam na internet, tá? E nem pelo Felipe Jonathan não chegou a proposta ainda? Não. Laura, sua vez. Bom, presidente, até o momento da gravação dessa entrevista, a gente tem 4 jogadoras renovadas aí para a temporada de 2023 das Sereias da Vila. A gente fala muito de projeto, né, a longo prazo, principalmente para o masculino. Eu queria saber como que está essa atenção e esse olhar para o feminino. Você tem essa conversa com a Chave? Como que é esse projeto mesmo? Vai continuar com o Cleito? Vocês pensam em reforçar as Sereias da Vila? A Cristiane, inclusive, né, teve falas fortes em relação a esse investimento no futebol feminino. Qual que é o seu olhar para o feminino, pensando no ano que vem, num projeto a longo prazo? Vai reforçar realmente o plantel? Como está esse cuidado com o feminino? Então, boa pergunta. O feminino já mais de um mês e pouco, que a gente começou o planejamento para 23, junto com o nosso treinador, com o Gleison e com a Aline, e a gente, no nosso orçamento, tá, a gente aumentou o nosso patamar em quase 25%, tá, justamente para poder ter um time mais parrudo. Tá? Então, da nossa parte, né, que era a parte de verba, foi nada. Agora, a Aline e o Cleiton, o treinador, já estão se movimentando para bem gastar esse dinheiro. E a Chave tem esse aval para fazer essas contratações? Cleiton vai continuar para o ano que vem? Como está, por exemplo, a renovação de Cristiane, Taizinha, que são destaques do time? A Chave tem total autonomia para poder fazer isso, tá? O acordo com o futebol feminino, foi, olha, estando dentro do orçamento, tá? A gente analisou jogadores, analisou uma série de coisas, tá? E tem autonomia, sim, para fazer. E aí eu coloquei também as metas, né? Quer dizer, olha, eu aumento, né? Mas vamos dar uma melhorada. Então, existe esse comprometimento, tanto dela como do nosso treinador.
Perfeito. Em relação à estrutura, né, você até citou por cima sobre o CT da base, e a ideia também que as sereias pudessem utilizar esse CT. Queria que você comentasse um pouco mais sobre essa dificuldade de terreno, como que vai ser, até pensando na estrutura das sereias, tem algo a mais, né? Tanto que você trouxe até a parte da questão da psicologia e da base, a gente trouxe entrevista com esses profissionais também. Como você avaliou esse ano que teve de mudança aí nas sereias e que você projeta também no investimento nesse sentido de estrutura? Então, da mesma maneira que a gente fez na base, a gente fez o feminino, tá? Quer dizer, pô, tem médico, tem massagista, tem psicólogo, psicóloga, tem tudo, ou seja, tirando o CT mais confortável, tá? Aqui, nossa ideia é que esse CT atendesse a base e o feminino, tá? A dificuldade do CT é o terreno, a gente procura um terreno de 120, 150 mil metros quadrados, a gente esteve muito perto de fechar em Cubatão, por problemas políticos não deu certo, depois a gente esteve muito perto de fechar na Praia Grande, aí por um problema de medição, vocês vão dar risada, né? Quer dizer, também não deu certo, tá? Porque o terreno tinha uma metragem de 140 mil, quando foi se fazer a verificação mesmo, pô, aproveitável era 70 mil, o resto da área que não podia ser utilizada. Tá? Então, pô, também deu para trás. Então, é isso, a gente está indo atrás. Tem pessoal nosso tá procurando, tem que ser uma área difícil de você ter uma área que agrade a gente. Não adianta a gente pegar uma beira de estrada sem nada do lado, e aí, putz, em 6 meses pode estar rodeado de moradias, de comunidades, tal, que não é o que a gente imagina estar nesse momento. Mas eu tenho certeza que, se não der para entregar o CT, pelo menos de caminhada, ele vai estar. Presidente, o senhor citou a Arena em uma das respostas, né? O projeto está já fechado com o Comitê de Gestão em W Torre para o Conselho primeiro e depois os sócios votarem, ou ainda precisa de algum ajuste nesse modelo de negócio entre o Comitê de Gestão, a comissão que foi criada e a W Torre? Como o senhor prevê esses próximos passos em relação até a datas, né? Então, os últimos retoques estão sendo dados, tá, com a comissão, com o CG e com a W Torre, tá, nos finalmente. Isso tem que ser levado ao conselho do W Torre, tá? Também, não é só no nosso, tá? E no nosso conselho, tá próximo. De precisar datas é ruim, porque vai ser uma semana, 2, tá? Mas já está na reta final dessa parte. Nessa nova adequação, né? Pelo que a gente ouviu, não vai ter a cobertura no campo, né? A capacidade segue em 30 mil, e o valor até que foi divulgado seria bem acima da estimativa inicial, né? Estaria chegando em 400 milhões por 30, 35 anos da concessão da W Torre. Essas premissas foram mudadas? Alguma coisa assim? Não, as premissas é isso mesmo, são em torno de 350, 400 milhões, tá? Para 30 mil espectadores, torcedores, tá? E o tempo da concessão seriam uns 30 anos. E o senhor imagina, seguindo os processos normais, sendo aprovados no Conselho e aprovado pelos sócios depois, o senhor acha que no Campeonato Paulista o Santos já vai ter que jogar fora da Vila ou só lá para o Brasileiro? Seria mais para o segundo semestre? Não, acho que no segundo semestre, porque você tem uma fase aí que é captação do dinheiro, tá? De venda de cadeiras cativas, e tem um ponto que a gente não abre mão, tá? Quer dizer, eu só deixo tirar o tijolo quando todo o dinheiro da obra estiver depositado e com seguro de continuidade, tá? Não vou ser irresponsável e correr o risco de começar e faltar dinheiro para terminar. Legal. Gui, sua vez. Presidente, o Santos tem vários jogadores, vários não, uns 4, 5, que o contrato acaba agora em dezembro, né? Até deixei anotado aqui para não esquecer.
O Auro, contrato de empréstimo termina, assim como o Bruno Oliveira e o Luan. E tem a questão do Madison também. O Santos não se posicionou sobre nenhum desses jogadores ainda. E eu queria saber do senhor se algum deles pode ficar para a próxima temporada, se o Odair ainda vai avaliar, ou se eles já foram comunicados que não vão ficar. Na verdade, já foram comunicados o Bruno de Oliveira, que a gente não vai exercer a compra, e o Luan, a gente já comunicou ao Corinthians que não vai exercer aquela extensão por mais um ano. Tá? Agora, os outros estão em encaminhamento. O Márcio, o contrato acaba em 31 de dezembro, e o Auro também. Né? Aí a gente vai seguir o protocolo na hora certa. Mas esse encaminhamento... O protocolo na hora certa significa que vai esperar acabar, é isso, né? Esperar acabar normalmente. Exatamente. Então tá bom. Laura, então podemos dizer que os 4 não ficam. Podemos dizer, também não tem problema nenhum, isso já é sabido e tal. O Massa é uma pena, mas que ele termina o contrato dele. Tentou até, eventualmente, renovar por mais um ano, mas aí o jogador acho que queria um contrato um pouquinho maior, não entramos em acordo, e ele vai seguir novos rumos. Laura, sua vez. Quero falar de outra coisa positiva, né, que é a comunicação do Santos, que é o marketing também. Esse ano a gente teve a campanha Santos no Mundo, né, que levou o Santos para Portugal, para os Estados Unidos, a Nigéria, o lançamento de 6 camisas, sem contar que a coleção, primeira, terceira, a segunda. A gente também teve a camisa de Outubro Rosa. Eu queria que você avaliasse, óbvio que quando a gente fala de marketing, depende muito do momento do time para levar o torcedor para o estádio, mas queria que você avaliasse um pouco dessa questão do marketing em si, né, os sócios, né, chegando aí à beira de 34 mil. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa parte também, né? A gente sempre comenta dessa gestão, da sua gestão, como essa que pensa nessa parte financeira, nessa parte administrativa. A gente fala muito de criar receitas também. O token é um exemplo disso. Hoje, inclusive, os donos do token receberam aí, né, uma parcela também da questão da venda do Gustavo Henrique. Então, eu queria que você comentasse sobre essa questão do marketing em relação às lojas também. O Santos está construindo ali perto do Pacaembu, no bairro do Pacaembu, vai ser como se fosse uma sede lá. Então, eu queria que você comentasse essa parte do marketing, tanto em relação a lojas, em relação também aos sócios, da torcida a engajar nesse sentido também. Então, Laura, se a gente medir a atuação do marketing pela régua que se usava antigamente, né, que era a receita, né? Trouxe receita, é boa, não trouxe, é péssima. Eu diria que a atuação do marketing é excelente. Tá? A gente aumentou muito a receita em todos os sentidos, tá? Desde exposição da marca, de patrocínios, de fan token. Tá? Quer dizer, isso aí é incontestável. Na parte do marketing institucional, a gente teve também enormes avanços. Tá? A gente expôs a marca do Santos, como era o teor da nossa campanha para o mundo, para a Nigéria, para Nova York, tá? E colocou a marca. Novos produtos. Agora, a única coisa que eu tenho a dizer que é uma dívida que eu tenho com o sócio foi, infelizmente, por não ter conseguido colocar o maldito aplicativo no ar. Tá? Agora, eu não vou dizer que eu prometo que até janeiro vai estar no ar, porque eu já prometi, acho que umas 3, 4 vezes, tá? Mas nossa previsão é colocar nosso aplicativo em janeiro, e depois de tanta demora, vocês vão ver que vai ser o aplicativo, completamente diferente do que existe por aí. Eu tenho certeza que sócio, todo mundo vai gostar. Agora, isso aí demorou mais do que estava planejado. Então, a atuação do marketing, nesse sentido, poderia ter sido melhor? Tudo na vida poderia ter sido melhor, tá? Mas eu não tenho nada a me queixar. O senhor chegou a falar recentemente em 100 mil sócios, presidente. Qual é a meta que o senhor está trabalhando para 23, para encerrar o seu mandato em número de sócios? Eu falei em 100 mil, eu não coloquei como meta nossa de ter 100 mil sócios. Tá? Eu acho que uma meta que que eu gostaria que a gente cumprisse é sócios novos por mês. Tá?
Agora, eu disse que pô, seria excelente, pô, quando você tiver 100 mil, a receita disso passa a ser significativa. Hoje, o Santos arrecada, com o programa de sócios, em torno de R$1 milhão por mês. Tá? 12 milhões, paga uma folha um pouquinho mais com seus encargos. Tá? Com 100 mil, você passa a ter uma arrecadação de 3 mil por ano, fantástica. Tá? Então, é isso que eu quis dizer. Agora, não vou fazer promessa de 100 mil, nem nada. Quer dizer, o aumento de sócio ele tem que ter dois pilares. Tá? Pela vontade do torcedor realmente querer ajudar o clube. Tá? Eu vou ser sócio, porque esse valor é pouquinho. Eu sei que o Santos não tem atividade social, eu sei que tem poucas vantagens, mas eu quero ajudar o clube. E do nosso lado é tentar o quê? Dar mais vantagens para o sócio. Tá? Agora, as vantagens reais, que é muito difícil, na verdade. Quando você imagina, olha, você consegue trocar pontos para ter um desconto em gasolina. Isso tudo cartão de crédito já dá. Tá? E a pessoa acaba utilizando mais cartão de crédito do que o sócio. Então, a nossa parte, a nossa obrigação é tentar criar, tá? Motivos para que o sócio se sinta feliz, contente e cada vez mais a gente traga novos torcedores. Tá? A gente reconhece que o retorno que o clube dá pela associação do sócio não é o melhor dos atrativos, tá? Mas é o que a gente pode fazer. A gente tem com um pouquinho de criatividade, muitas ações a gente tem feito esse ano. Tá? É o suficiente? Não. Mas esse é um processo. Tá? Esse é um processo que, pouco a pouco, vai sendo implantado. Presidente, estou chegando na reta final já na entrevista, eu tenho mais duas só. Uma delas analisando esses 2 anos de que o senhor está à frente do Santos, eu queria saber, eu vou até fazer uma brincadeirinha, né? O senhor não perdeu os cabelos por causa do Santos, né? O senhor já era... eu já não tinha. Já não tinha. Mas o que mudou no Andrés Rueda, que entrou presidente do Santos dia 1º de janeiro de 2021, para o Andrés Rueda agora, novembro de 22? Tá, como pessoa não mudou nada, né? Quer dizer, não teve alteração nenhuma. Agora, é sofrido, né? Quer dizer, a família sofre muito, a parte social, né? Outro dia eu estava pensando que eu tinha um amigo que praticamente a gente se falava todo dia pelo telefone, né? Eu fui ver, fazia uns 6 meses que eu não ligava. Tá? Eu sempre tive residência, e tenho lá no Guarujá, de passar feriado e tal, faz 2 anos e pouco que eu não vou para o Guarujá. Tá? Você ser presidente, estar presidente do Santos, te obriga a uma dedicação full time por 24 horas, 24/7. Não tem como. Você tem que começar o mais cedo possível, ficar até o mais tarde possível. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Tá? Senão a coisa não anda. Mesmo com toda essa dedicação, muitas vezes a gente deixa a desejar. Então, realmente, o que mais talvez eu tenha sentido isso, nesses 2 anos de dedicação exclusiva, e, obviamente, você acaba pecando no outro lado. Né? Parte social, basicamente, você zera, né? Não dá para você ir em festa de amigo, não dá para ir nada. Dedicação 100% Santos. Mas que é feito com muita alegria e com muita satisfação. Cansa. Já são quase 3 anos sem férias, né? Quer dizer, eu muitas vezes olho no espelho e falo, caramba, eu tô colheira, nunca tive isso, que caramba, quer dizer, quando eu sair, vou mandar arrancar essa parte de baixo do olho, né? E aí o amigo outro dia comentou, você tá cansado, né? Cansa, mas, a parte física cansa, mas a mental supera. Gui, sua vez. Vamos ir para as últimas. Presidente, eu tenho mais 2 para terminar a minha parte aí, mandar para a Laurinha. Eu vou fazer uma e o senhor responde, e depois eu faço a outra em seguida para matar. A primeira é sobre Rodrigo Fernandes e Soteldo. Eu acho óbvio que todo mundo quer saber sobre os dois.
O sorteio do senhor tem até o meio do ano para fazer a questão da compra e tudo mais. E eu queria saber do senhor como estão essas duas conversas, se já há essa conversa, e se o senhor não acha um pouco, quando o senhor fala, tem até o meio do ano, não deixa meio espaços abertos para outros clubes demonstrarem interesse? Se um clube chegar com uma proposta maior que a do Santos pelo Soteldo, pelo Rodrigo Fernandes, mesmo o Santos tendo a prioridade, eles não podem levar o jogador? Não, isso aí é até bom. Obrigado pela pergunta, você vai me dar chance de esclarecer. Tá? Quando a gente traz jogador, tá, emprestado, tá, com o valor de passe fixado, tá, só o valor do passe fixado não adianta nada. Eu posso exercer e aí eu não entro em acordo com o jogador. Ele pega, eu quero 5 milhões para jogar, aí não dá. Então a gente sempre toma um cuidado, que esses contratos, tá, de empréstimo sempre tem um contrato com o clube que está emprestando o jogador, determinando o valor para o passe ser exercido. E tenho um contrato com o jogador dizendo o seguinte: olha, se você for exercido, as condições são essas. Seu salário é esse, tal, não sei o quê. Tudo isso assinado, fechado e sacramentado. Então, não tem como nenhum outro clube quebrar esse contrato. Isso já está assinado. Tá? Então, o Fernandes, sim, a gente vai exercer para esse mês aí, agora é dezembro, tá? Soteldo é em junho, tá? A gente pretende exercer, né? Vai depender única e exclusivamente dele, tá? Não posso afirmar que vai ser exercido, depende do desempenho dele, tá? E como foi da mesma maneira do Zanocelo, não se especulou do Zanocelo, tem um contrato com ele, também vai ser exercido, está sendo exercido, já com tudo estipulado. Tá? Então, não tem essa de clube querer atravessar. Nessa modelagem de negócio, tá? Se eu não coloco o contrato já assinado com o jogador, aí seria uma burrice, né? Porque o jogador ele desponta aqui, o investimento ficou com a gente e vem o terceiro e leva embora. O senhor já tem os valores para fazer essa compra do Rodrigo? Já tá e ele já foi comunicado sobre isso? Já. O Rodrigo já. O Rodrigo já, o Zanocelo já. O Soteldo, ele sabe que tem a pretensão. Mas eu sempre brinco com ele para não se acomodar. Quer dizer, olha, eu tenho pretensão de comprar, depende de você, pô. Legal. Presidente, então, Laura, se já tem esse... Rapidinho, Gil, por favor, rapidão. Se o Rodrigo já tinha isso assinado e tal, por que, por exemplo, a postagem a dele dizendo que não sabia como vai ser o futuro dele? Por que ele foi à imprensa falar que não sabe como vai ser o futuro dele, que ele sonha em jogar no Peñarol? Por que isso aconteceu? Isso acontece pelo seguinte: quando o jogador vem por empréstimo, sem custo, e você assina isso, ele o salário de renovação dele é baixo também. Tá? O jogador desempenha bem, ele quer que dê um aumento. Tá? É normal isso na vida. Tá? Agora, aí cabe o nosso argumento. Fala, pera um pouquinho, você estava lá no Paraguai e tal, a gente te abriu as portas, o Santos te abriu as portas, ótimo, você jogou direitinho. Agora, o que está fechado, está fechado. Pô. Começa assim, isso não quer dizer que a gente tem que ser justo no futebol, tá? Senão, você perde o grupo. Isso não quer dizer que daqui 2, 3 meses seu desempenho está muito acima do que você tem remuneração, a gente pode dar um ajuste de salário. Tá? Mas o jogador, geralmente, quando tem isso, ele quer ganhar mais, né? Só para, ainda antes de chamar a Laura, só para ficar nessa, o Zanocelo, né? Foi anunciado essa semana aí a opção e são 5 anos o novo contrato. No caso do Fernandes, quantos anos são o contrato que já está previsto? Se eu não me engano, 3 ou 4, não tenho certeza agora, mas 3 ou 4 anos de contrato. Tá legal. Laura, você. Eu queria que você explicasse sobre alguns casos do Santos na justiça, né? Você começou destacando até da questão do dinheiro do Kaique, que vocês não estavam contando com isso. Se você puder esclarecer como que está acontecendo esse bloqueio, né? Muita gente achou que era por conta do caso do Neymar, mas enfim, não era. Até do caso Cueva, enfim, se você puder esclarecer. Não, então, Laura, é por causa do Neymar, sim. Tá? Existe na Espanha uma ação
Na Espanha, como funciona? Tá? Tem uma lei que é meio... Pode parecer maluca, mas é uma lei que prevalece lá. Que quando você vende jogador para a Espanha, o clube que vende tem que pagar 15% de imposto. Tá? É uma lei antiga e tal. E, no caso do Neymar, com a venda dele, o Santos não pagou, em 1912. Não pagou, o fisco, né, a Receita Federal de lá, entrou com uma ação contra o Santos, exigindo que se pagasse. Tá? E essa ação está sendo contestada pelo clube. Tá? Tem advogados dizendo, mas existe reciprocidade com o Brasil, não deveria, tal, mas não tem jeito, já tem jurisprudência que tem que pagar mesmo. Tá? Então, no máximo que a gente estava conseguindo era postergar. E esse processo tá em que pé? A gente entrou com um pedido de recurso, não foi julgado ainda. Mesmo com recurso, a Receita bloqueou o dinheiro. Na verdade, não é que ela bloqueou, ela comunicou todos os times da Espanha, dizendo, olha, se vocês tiverem algum dinheiro para dar para o Santos, bloqueiem até o valor de tanto. E foi isso que aconteceu. Tá? No caso do Cueva que você perguntou, a gente está pagando o Krasnodar e tal, e ainda a FIFA lá não divulgou o resultado da ação que o Santos tem com ela, tá? Para ver quanto que a gente tem que ser ressarcido pela saída dele, tá? De forma errada do clube. Nesse balanço do Cueva, vai ficar alguma coisa entre o que o Santos tem que pagar para o Krasnodar e teria que receber Cueva, Pachuca? Sobra alguma coisa para o Santos ou não? Martinelli, na verdade, a grande vantagem é que a gente fez uma poupança, né? Porque lá para o Krasnodar a gente está pagando praticamente, falta pouquinho, tá? Mas já pagou, tá? Agora, a gente não sabe a decisão, né? Esse negócio de justiça é complicado. Eu não sei que valor vai ser arbitrado para o Pachuca pagar. Tá? Ele pode ser igual o que a gente pagou, como pode ser menor, dificilmente será maior, tá? Mas pode ser igual ou menor. Tá? Então, não tem como prever. Agora, a única vantagem é isso, quer dizer, pelo menos, quando vier, é limpo, tá? Não é para pegar esse dinheiro e ter que pagar para lá, é do Santos. A minha última, presidente, é o seguinte: a gente já está indo para a parte final do seu mandato, né? E, assim, em alguns momentos, acho que muita gente, talvez até o senhor, tenha ficado com preocupação de deixar como um legado o Santos, o primeiro rebaixamento da história do Santos, porque o Santos correu, de fato, risco em alguns campeonatos. A situação superou isso, né? Eu espero que rebaixamento não esteja mais no caminho do Santos, não seja isso para isso que o Santos vai brigar, mas o que o senhor enxerga de legado que o senhor pretende e acha que vai deixar para o clube? O maior legado que a gente pode deixar, primeiro, sem dúvida, é a recuperação financeira. Gente, a gente pensar muitas vezes, eu saio da cadeira de presidente, me coloco com um torcedor e falo, caramba, o que esses malucos fizeram? Resolveram um problema aí, de 600, 700 milhões, que não se falava, tal, em 2 anos, 10 anos de desmontagem, em praticamente nem 2 anos, 20 meses, 22 meses, tal. Quer dizer, isso é um legado. Por que isso é um legado importante? Porque se isso a gente não conseguisse fazer, se a gente tivesse fracassado em fazer isso, o clube tinha terminado. E você sabe, mas o clube não fecha. Não fecha, mas a gente estava 4, 5 folhas atrasadas e sem dinheiro algum para pagar jogador. Eu sei hoje, quando escorregou, depois de 22 meses, uma imagem e tal, o pessoal, opa, presidente, cadê? Tal. Então, teria, tá? Repito para vocês, a gente estava no transferban. Tá? O que seria? Transferban, você paga, continua lá e vai perdendo ponto, vai sendo rebaixado. Tá? As contas bloqueadas sem condição de pagar a água do clube, a luz. Tá? Então, o primeiro legado foi isso, tirar essa situação, tá? Poder entregar para o próximo um clube melhor nessa situação. Tá? Segundo legado, eu acho que, sem entrar no mérito que o pessoal tentou politizar muito
o novo estatuto, com o negócio de SAF e tal, tirando isso aqui, o grande legado é aquele capítulo onde é gozado, né? O executivo pediu para colocar regras para poder fiscalizar o próprio executivo. Tá? Isso aí, pô, não existe lugar nenhum. Lá eu briguei muito para que se colocasse travas para o executivo, do tipo, pô, tem dinheiro, não pagou a folha, tem dinheiro, não pagou imposto, pô, primeiro mês, ó, você está sendo advertido. Na segunda é rua. Tá? Por quê? Para não ter que esperar, com um estatuto anterior, 2, 3 anos, e o clube continuando sendo esfoliado 2, 3 anos, para depois de 3 falar, o senhor foi expulso. Ainda entra na justiça e volta. Tá? Só que aí já fez o dano para o clube. Então, pô, hoje em dia, o presidente, pelo novo estatuto, que ficar 2 meses tendo dinheiro sem pagar folha e imposto, tá? Tchau, é rua. Vai lá para o conselho brigar, se defende lá, mas não enche o saco aqui, vai embora. Tá? Esse é o grande legado. Senão, tudo que foi feito em vão. Não adianta o clube passar sufoco no campo por falta de ter investimentos, de ter uma equipe melhor. Não adianta o esforço dessa diretoria em tentar botar a casa em ordem se não tiver alguma amarra que impeça de próximas gestões voltarem a fazer o que fizeram. Então, eu acho que esses 2 pilares, 2 coisas, era o que a gente imaginava que seria o grande legado para o clube, e eu acho que a gente tem conseguido. E o senhor vai indicar alguém para a sucessão? Não, está muito longe, falta um ano. Legal. Última, Gui, vamos lá, para a gente encerrar, que já passei do tempo aqui que eu tinha prometido. Presidente, tem alguns jogadores retornando de empréstimo e tem alguns nomes interessantes dessa lista. Alguns jogadores não fazem parte da sua gestão, eu digo no sentido de ter contratação, mas, por exemplo, o William Maranhão faz parte da sua gestão e ele foi muito criticado. Pelo que a gente andou conversando, o jogador até saiu porque não tinha mais clima para ficar no clube, com torcida e tudo mais, e agora ele volta de empréstimo. E o Gabriel Pirani, que é um menino, que aí não é questão de pressão, foi para ganhar rodagem e tudo mais. Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre esses 2 jogadores e, no geral, dos que retornam de empréstimo, se quem vai decidir a permanência ou não é o técnico Odair Hellmann. E o Raniel, acho que é importante também, né? Porque o Raniel tem uma situação condicionada no Natan, né? Se o Raniel não ficar no Vasco, o Santos tem que fazer um pagamento do Natan. Não é isso, presidente? Até acho que é bom o senhor explicar. Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? A operação do Natan é uma, do Raniel é outra, tá? Agora, a decisão de quem pode ser eventualmente incorporado ao time profissional ou quem pode ser emprestado, tá? É unicamente e exclusividade agora do Hellmann e do Falcão. Tá? Agora é decisão com eles. Técnica. Você, Laura, para encerrar. Mesmo o William Maranhão, que não vinha bem assim com o clima com a torcida e tal, também fica por conta dele. Também fica por conta deles, sem dúvida. Tem um detalhe que eu costumo colocar. Tá? O Maranhão não caiu bem no gosto da torcida. Não vou entrar no mérito se ele é bom ou ruim ou regular, tá? A única coisa que eu digo de todos os jogadores que o clube emprestou, foi o único que eu consegui que o clube lá da ponta pagasse 100% do seu rendimento. 100% do seu rendimento, único. Legal. Você, Laura, para encerrar. Já agradecendo aqui a disponibilidade do presidente. Uma das únicas coisas boas, assim, que a gente pode ressaltar com maior destaque até, além de categorias de base, a comunicação e o marketing, foi a aproximação com os ídolos, né? Tanto da questão Neymar, que você já citou diversas vezes, até com o próprio Pelé,
o Chulapa também entrando nesse hall, né, de ídolos eternos, inclusive participando de ações do Santos. Eu queria que você voltasse a reforçar sobre essa importância, né? A gente fala muito sobre a história do Santos, inclusive o Falcão na coletiva falou sobre essa adoração para o Pelé e o quão importante isso é para o clube, não só na parte de questão de marketing, mas ter mesmo essa ligação, essa relação. Até do próprio Neymar, né? A gente subiu matéria no Diário falando dos 4 que tem essa ligação com o Santos na Copa do Mundo, o Neymar, o Danilo, o Alexandre, o Rodrigo também. Essa aproximação é muito boa para o Santos também. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre. Então, isso também faz parte do nosso planejamento desde o início da nossa gestão. Quer dizer, quem não tem passado, não tem presente nem futuro, né? Quer dizer, então, a gente tentou se aproximar de todos. Muitas vezes, acho que vocês não comentaram muito, mas hoje, olha como é chique o presidente. Hoje eu tenho um assessor remunerado da presidência, que é o Edson Arantes Nascimento. Isso aí é um orgulho, né? É motivo de orgulho. E eu acredito que, para ele, também, não ser o assessor do Rueda, não é isso, ele poder estar junto com o Santos. Tá? Então, acho que isso é o mínimo que o clube tem que ter. Vocês não imaginam a alegria dos nossos ídolos eternos, quando no início da gestão a gente deu um crachazinho, dizendo, olha, com esse negocinho aqui, tá, vocês têm acesso a qualquer lugar da vila. Né? Mas como qualquer lugar? Qualquer lugar da vila, não tem esse negócio, eu posso ir na vila, posso ir no CT, na vila não, no clube, desculpa, posso entrar no CT a hora. Pô, você não imagina a alegria deles, tá? Na verdade, o que é isso? É o reconhecimento do clube pelo que fizeram pelo clube. Acho que isso é obrigação da gestão, tá? Isso aproxima muito. Eu sempre estou com eles lá, com o Chulapa, vem tomar café na minha sala. Você cria um ambiente otimista e positivo. Tá? É isso que a gente procura fazer aqui no clube. Presidente, agora para encerrar mesmo, um jogo rápido, ping-pong. Eu vou usar até mais uma expressão que o senhor colocou aqui durante a entrevista, quando o senhor estava respondendo uma pergunta da Laura sobre o futebol feminino. O senhor disse que aumentou o orçamento, mas que colocou meta lá, né? E agora o futebol também, né, vai ter um aumento de receita lá. Então, eu queria fazer uma brincadeira com o senhor, se o senhor topar, né? Eu vou citar os campeonatos que o Santos vai jogar em 2023. E eu vou perguntar, qual a meta que o senhor colocou para o Falcão? Olha lá, Falcão e o Dari Helma. Paulistão, qual é a meta do Santos no Paulistão, presidente? Jogo rápido. A meta do Santos, em qualquer campeonato que ele entre, pode ser bolinha de gude, pode ser o que for, é ser campeão. Essa é a meta maior. O Santos não entra, tá? Se não tiver essa meta. O Galo é essa consequência, faz parte do jogo, faz parte do futebol. Mas a meta maior do Santos, até campeonato de bolinha de gude, é ser campeão. Então tá certo. Obrigado, presidente. Obrigado, Laura. Obrigado, Gui. A gente vai encerrar aqui essa entrevista. Um abraço a todo mundo que acompanhou. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Obrigado, presidente. Opa, vamos lá. Espera aí, presidente, só tem uma coisa que eu quero perguntar. Está gravando ainda, não? Você vai parar a gravação? Isso.